Eu volto a conversar com o nosso analista Theo Cury. Alguma surpresa nessa decisão do ministro Zanin, Theo, mesmo com a comparação que se faz no caso da cabeleireira Débora? Márcio, nenhuma surpresa. E o deputado falar que havia um fio de esperança é porque não estava cercado ali de algum consultor jurídico que explicasse o que viria de resposta, porque não há muita novidade com relação a essa jurisprudência do Supremo, que em linhas gerais diz não cabe habeas corpus a uma decisão, seja da primeira turma, da segunda turma, ou do colegiado, ou de ministros. Não cabe, só porque você não gostou de determinada decisão, a apresentação de um habeas corpus. É algo consolidado dentro do Supremo, é uma jurisprudência que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal e quem atua perante o Supremo sabe muito bem disso. Então, não é verdade que havia um fio de esperança, havia uma expectativa política com relação a esse caso, inegável. E o deputado está dentro da atribuição dele politicamente de tomar uma iniciativa como essa, mas não havia nenhuma esperança de fato, então não foi uma grande surpresa essa decisão do ministro Cristiano Zanin. Há, obviamente, um descontentamento por parte da oposição com relação à dosimetria da pena imposta pelo Supremo a quem participou dos atos criminosos do 8 de janeiro, como a gente vê aí ao lado. Acham que as penas são muito grandes, que são penas que não são individualizadas, não levam em consideração o que cada uma dessas pessoas fez, mas o que elas fizeram como um bando, como uma turba. Então, é assim que esse é o principal motivo de questionamento e de críticas. Há, obviamente, o caso da Débora Rodrigues, que estava presa até semana passada por determinação do Supremo, 2 anos presa, participou dessa invasão à Praça dos Três Poderes, escreveu ali com um batom na estátua à Justiça, mas no caso dela é um caso muito específico, por conta do cumprimento de 25% da pena dela, o que, mesmo se ela fosse condenada, Márcio, isso é importante deixar muito claro, mesmo se aquele julgamento que teve um pedido de vista, que interrompeu a conclusão dele, se aquele julgamento fosse finalizado, de fato, foi interrompido pelo ministro Luiz Fux. Se fosse finalizado e ela fosse condenada, mesmo assim ela ia para a prisão domiciliar, por conta do tempo em que ela já está presa, mesmo antes da sentença. Então é um caso muito específico, então não faz sentido essa extensão que foi solicitada, e olha que o ministro Cristiano Zanin nem entrou no mérito, foi só por uma questão processual. Não cabe habeas corpus a uma decisão do colegiado ou de um ministro do Supremo. Ao mesmo tempo, do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Congresso Nacional, a gente vê desidratar a possibilidade, ou pelo menos a força, da possível anistia aos invasores do 8 de janeiro. Sem dúvida. E aí, o que eu falei sobre a atribuição do parlamentar de se valer de um instrumento como esse é com o objetivo de alimentar a sua narrativa política. E isso ele fez, sem dúvida alguma. Porque agora o que vai parecer olha, achei que um ministro ia ter consciência, ia ser sensibilizado pela questão. Com isso, você reforça a insatisfação de um grupo dentro da Câmara dos Deputados, especificamente, que está desgostosa com as decisões do Supremo. Uma parcela, Márcio, que não está se mostrando grande o suficiente a ponto de conseguir emplacar pelo menos o agendamento de uma data para a votação do PL da anistia. Então, são instrumentos em meio ali a um fracasso de conseguir, de fato, emplacar esse projeto em votação. A gente já falou muito sobre isso essa semana. Sim. O Hugo Motta não dá o menor sinal de que haverá a marcação dessa data e de que esse projeto será pautado.